Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um maiô no mesmo modelo do maiô reggae que eu tenho aqui no canal, que o outro, por ser muito cavado, algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer, dificuldade de acompanhar a diminuição da virilha, então eu resolvi fazer esse vídeo e eu tentei fazer de uma forma bem fácil e com isso fica bem fácil para ajustar para o tamanho que quiser. Se você quiser ajustar e tiver dificuldade, me procura que eu te ajudo. Ele foi feito com fio Anne, foi quase exatamente um novelo de fio Anne, agulha número 2, ele é tamanho M. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça, a gente começa com uma correntinha do tamanho que você quiser, para o decote até a altura da calcinha atrás. Né? Então faz aqui, lá é o decote, calcinha. Eu medi lá no manequim e deu 75 centímetros para mim, para ficar bom lá no manequim. Então, eu fiz uma correntinha de 75 centímetros, não contei quantas correntinhas eu tenho, porque nessa peça a gente não precisa se preocupar com múltiplo. Então, aqui eu começo, volto 4 correntinhas, a partir da quinta, eu começo a fazer em pontos altos. Faço um ponto alto para cada correntinha de base. Cheguei no final da carreira, fiz o último ponto alto. Na primeira correntinha do trabalho, viro a peça, 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, a partir do segundo, faço em pontos altos. Final de carreira, fazemos o último ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, que equivale a um ponto alto, não é? Viro a peça, inicio com as 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, a partir do segundo, um ponto alto, até a correntinha inicial da carreirinha que eu acabei de fazer. E eu vou fazer essas carreirinhas assim, pela média de uns 3 centímetros. Quando eu tiver uns 3 centímetrozinhos aqui, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, com 4 carreiras, eu cheguei a um pouquinho mais de 3 centímetros. Então, eu vou começar a fazer a parte da cava. E como eu vou fazer isso? Eu iniciei a 5ª carreira da mesma forma, com as 3 correntinhas, pulei o último ponto. E eu medi lá no meu manequim, aqui eu marquei, é a metade da minha peça. Para fazer um maiô bem decentinho, nesse estilo daquele outro que é bem cavadão, eu vou fazer ele sem emendar, porque foi a emenda aqui que muita gente se perdeu, achou confuso, não conseguiu fazer, por causa de, no final da carreira, arrematar e reiniciar em outra parte, as pessoas se perderam. Então, eu vou fazer aqui uma virilha e a parte das costas também, sem arremate, direto. Então, vamos lá. Aqui eu já medi lá. Aqui é o meio da minha peça, então eu vou fazer um pouquinho mais acima o cavadinho, o início do cavadinho. Eu medi aqui mais ou menos num biquíni decentinho. Lembrando que esse daqui é outro tamanho, esse é G, olha lá, é G e eu estou fazendo M, então tem que dar um desconto nesse tamanho aí. Eu estou me baseando só no recorte das pernas. Então, lembrando que essa minha peça aqui toda, de comprimento, ela tem 72 centímetros, eu deixei aqui 18. Eu esqueci de falar quantos centímetros tem do meio da perna até o topo da calcinha. Olha lá, 21 centímetros, para quem quiser saber. É como eu falo, esse tipo de maiô eu acho ideal que faça todo por medida. Se for pronta entrega, aí outra coisa, né? Mas se for encomenda, pegue todas as medidas da pessoa, que é o melhor jeito dele ficar certinho, tá bom? Então, vamos lá. E aí, aqui, para a gente começar a fazer o cavado da parte de trás, a gente faz o seguinte: 3 pontos altos juntos, que são, puxamos 3 e deixamos eles meio na agulha e puxamos juntos. Aí vira a peça. Eu vou fazer isso em todas as carreiras até chegar ao tamanho que eu quero para a largura dessa minha metade das costas. Então, vamos lá, para a parte que começa a carreira aqui na parte de baixo. São 2 correntinhas, pulo os pontos altos que eu acabei de fazer juntos
e junto os dois seguintes com essa correntinha, e isso equivale a 3 pontos altos juntos. Aí eu sigo fazendo a carreira, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei na terceira carreira dessa etapa, então eu parei 3 pontos antes, lembrando que os 3 pontos altos juntos são um só, e a gente acha ele aqui pelo topinho. Aqui no topo dele vai ter o mesmo buraquinho que tem nos outros. Então, vamos lá. Aí eu junto esses 3, o último sendo os 3 juntos. Viro a peça, início de carreira, como eu já mostrei para vocês. 2 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, os 2 seguintes juntos. Meus amores, com 20 carreiras, no total, eu cheguei a 14 centímetros aqui e uma largura que eu achei boa. Então, eu vou parar aqui de fazer diminuição. Até aqui eu trouxe igualzinho, com 3 pontos juntos no início e 3 pontos juntos no final da carreira. Então, a partir daqui, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar à largura que eu quiser, levando em conta que isso daqui é a metade da parte de trás da calcinha. Olha lá, fiz ponto sobre ponto, sendo o último em cima dos 3 juntos. E aí agora eu começo a fazer aqui no início da carreira, que nem eu venho fazendo aqui direto. São 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto a partir do segundo. E lembrando também que essa peça, sendo de amarrar na cintura, a gente faz bem menor do que o tamanho normal para o quadril, porque ele estica bastante, puxando, dá bastante tensão e estica bastante. Então, eu imagino que eu vou testar lá no manequim, eu imagino que eu vou fazer um total de 17 centímetros aqui. Eu vou conferir lá e depois eu falo para vocês. E depois disso eu vou começar a fazer do outro lado. Com 4 carreirinhas da parte reta, eu vou arrematar esse lado. Aqui eu já estou com 18 centímetros, está suficiente para metade da minha peça. Lembrando que isso daqui cede pra caramba, porque é puxado pela correntinha, então cede muito. O quadril lá do meu manequim tem uns 86, 88 centímetros, para vocês verem o quanto cede. Até por ele ser duro, né, no corpo humano, pode ser diferente, observem isso daí. E é legal vocês irem acompanhando com fita métrica. E se você for fazer para pronta entrega, você faz os modelos e aí a pessoa experimenta e vê se fica bom ou não. E aí, se for o caso, você faz por encomenda, não é? Então, eu já emendei do outro lado, do lado oposto do início do trabalho. Por que isso? Por que isso? Para ficar a questão do verso e direito do ponto. Aqui está o verso do meu ponto. Então, vamos lá. Eu faço 3 correntinhas e um ponto alto por ponto alto que eu tenho aqui nessa primeira carreira do trabalho. E eu vou fazer... Aqui eu tenho 4 carreiras, né? Eu vou fazer a carreira inteirona, a carreira inicial inteirona. Seus lindos, fiz as 4 carreiras iguaizinhas do que eu tinha feito no início da peça. Olha lá, agora aqui eu tenho 8 carreiras. Essa vai ser a parte da frente. Aqui eu já vou começar a fazer igual ao outro lado. Gente, é exatamente igual. Então, o que eu fiz? Eu calculei aqui aonde era o ponto equivalente. Se você preferir, é legal também contar os pontos do que tem aqui antes dos 3 pontos juntos. Mas se você não quiser contar, se você não tiver contado, não precisa não, tá? Porque olha só, é só fazer, dobrar e ver certinho no que coincide. Dá para ver isso sim, sem contar os pontos. Então, vamos lá. Aqui já são os meus 3 pontos juntos. E final de carreira. Aí o início é aquele mesmo esquema. 2 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, os 2 seguintes juntos. Vou fazer da mesma forma como eu fiz desse lado. O mesmo número de carreiras, aí eu vou ter
as 4 carreirinhas finais e acabei esse lado de trás. Terminei o segundo lado com o mesmo número de carreiras que eu fiz no primeiro e voltei aqui com o biquíni que eu tinha falado para vocês que ia fazer. Tipo, baseando nele, e olha lá, ficou bem parecido, né? É bem menos cavado do que o outro modelo, o modelo reggae desse maiô, né? É aquele mesmo modelo, só que com a virilha diferente. Então, vamos lá. Aqui eu já separei, eu tinha deixado marcado, eu não tirei o meio da minha peça. Eu marquei aqui 11 centímetros do mesmo lado que eu fiz o segundo lado. Eu acabei de terminar aqui, já emendei meu fio e agora eu vou fazer diminuições da seguinte forma. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, a partir do segundo eu faço 2 pontos altos e junto esses 3. E na sequência, toda a carreira com um ponto alto para cada ponto de base. E eu vou fazer várias carreiras assim, com 3 pontos altos juntos, pulando um. Com 16 carreiras no total, eu vou começar a fazer diminuição da cava. Lembrando que aqui na virilha eu estou mantendo os 3 pontos altos juntos, pulando um pontinho. Então, aqui eu começo a fazer 3 pontos altos juntos, sendo 2 feitos em pontos altos e 1 na correntinha inicial. E eu vou passar a fazer isso em todas as carreiras até acabar essa lateral aqui. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo os pontos juntos que eu acabei de fazer, faço junto com os outros 2. E sigo fazendo um ponto para cada um de base. E chegando lá na virilha, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Final da 9ª carreira da virilha, da frente, eu faço os 3 pontos altos juntos, ainda pulando um. Então, peguei 2, pulo um, pego o último. Viro a peça e vou fazer a minha última carreira de diminuição na virilha, só que dessa vez sem pular aquele segundo ponto. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto só, que é o equivalente a essas 2 correntinhas, e faço os outros 2 pontos altos juntos. Sigo a carreira com um ponto alto para cada ponto de base. Depois de ter feito aquela última carreira na virilha, que eu fiz sem aquela diminuição a mais, eu vou começar a fazer aqui reto. Então, eu faço o último ponto alto nos pontos altos juntos e no início da carreira eu faço as 3 correntinhas, pulo o ponto que acabei de fazer e a partir do seguinte eu faço em pontos altos. E eu vou manter isso assim, esse lado aqui reto e o lado da cava com os 3 pontos altos juntos por mais 8 carreiras para ficar com a mesma largura que está nas costas. Seus lindos, depois de ter terminado um lado, fazendo 20 carreiras depois da virilha, mantendo aqui embaixo reto e aqui em cima, desde o início até o final, eu mantive 3 pontos altos juntos. Então, agora, eu vou começar o outro lado, que eu já calculei certinho o mesmo ponto coincidindo com o ponto do outro lado. O que acontece? Como eu tenho 8 carreiras no meio, coincide certinho de eu emendar a minha linha desse lado aqui, porque coincide o direito e o avesso. E esse trabalho estamos fazendo frente e verso de carreira, então temos que observar isso, né? Então, desse lado, vamos fazer certinho o que fizemos do outro. Então, eu vou colocar na edição o minuto que eu comecei o outro lado, e se você quiser, você olha lá e refaz igualzinho, que vai dar certo. Meus amores, terminando o segundo lado, eu terminei a peça. E agora fica faltando a carreira de acabamento e as alças.
E o que acontece? Eu virei a peça porque desse lado aqui eu tenho as minhas emendas de fio, que eu coloquei todas, eu sempre coloco todas para um lado só. Aqui eu inicio com 5 correntinhas, faço um ponto baixo logo no primeiro espacinho. E aí eu vou fazer 10 pontos baixos, aí faço 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar, novamente, contando com esse, 10 pontos baixos, 5 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu tenho 20 pontos, né? Isso daqui é para coincidir certinho com a parte de trás na hora de trançar. Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos entre os pontos altos até chegar aqui a primeira quina, que é o final da cava. Terminei a primeira lateralzinha. Aqui na quina, em cima dos 3 pontos altos juntos, eu fiz um ponto baixo, faço as 5 correntinhas e outro ponto baixo no mesmo lugar. Aí aqui na subidinha da cava, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Na última carreirinha da cava, eu faço 3 pontos baixos, aí eu sigo fazendo 2 no topo da frente, no decote, né? Seus lindos, terminei o topo do decote do meu maiô com os 2 pontos baixos por lateral de carreira, fiz 3 na primeira carreirinha que desce para a cava, depois eu segui fazendo 2 por lateral de carreira. Aqui é a parte que faz a outra alhetinha para cruzar, né, que é o final da cava. Então, eu fiz as 5 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Aí, eu sigo fazendo um ponto baixo entre cada ponto até chegar nos meus 20 últimos pontos baixos aqui no final da carreira, que é onde eu vou fazer as alhetas para prender na parte de trás do maiô. Já já volto para mostrar para vocês. Nos últimos pontos altos da carreira, eu vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. As 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar, 10 pontos baixos, 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. E aí eu faço pontos baixos até aqui, o último espacinho. E aí, feitos os 10 pontos baixos, 5 correntinhas. E agora eu vou descer aqui a virilha e vou subir atrás, sempre com 2 pontos baixos por lateral de carreira. O que acontece? Se você quiser colocar elástico ou lastex, uma das formas é você prender o lastex ou o elástico exatamente como eu estou fazendo com esse fiapo de linha. Ele está dentro do ponto, não é? É o mesmo processo. Crocheta o elástico ou o lastex no meio do seu ponto baixo. Aqui no meio das pernas, eu vou seguir fazendo um ponto baixo entre cada ponto alto. Subi a parte das costas com os 2 pontos baixos por lateral. Aqui vai ser aquele esquema de dividir 3 alhetinhas por esses 20 pontos. Então, eu faço 5 correntinhas, um ponto baixo aqui no primeiro espacinho. Aí, eu vou fazer uma alheta aqui no meio. Chego até lá com pontos baixos. Aí, faço as minhas 5 correntinhas. E sigo com os pontos baixos até o final da carreira.
faço meu último ponto baixo entre o penúltimo e o último ponto alto, 5 correntinhas, um ponto no mesmo lugar e sigo a parte aqui do topo nas costas, fazendo 2 pontos baixos por lateral de carreira, que nem eu fiz em todas as laterais de carreira na peça inteira. Terminei o topo da parte de trás, vou fazer a última lateralzinha. Da mesma forma, as 5 correntinhas, 10 pontos baixos, 5 correntinhas, sigo em pontos baixos até o final da carreira. No último espacinho, as 5 correntinhas. E aí, fica faltando apenas a minha última virilha, que aonde é lateral de carreira eu faço 2 pontos baixos. No meio da perna eu faço um ponto baixo entre cada ponto alto. E depois, com 2 pontos baixos por lateral de carreira na subidinha da virilha, eu termino a minha volta de ponto baixo, arremato com um ponto baixíssimo. E agora fica faltando os cadarços do decote e os daqui da lateral. Seus lindos, agora eu vou fazer pegando aqui bem na quina, no decote, no topo do decote. Eu vou fazer uma alça de 1,5 m com fio duplo e a mesma agulha. Feito 1,5 m da primeira alça, eu vou pegar a segunda na quininha também e vou fazer do mesmo tamanho. Terminadas as 2 correntinhas das alcinhas, eu vou cruzar de um lado lá na cava do outro. E eu já fiz também 2 cadarcinhos, correntinhas, como preferir chamar, de 80 centímetros para a parte de baixo. Eu fiz do mesmo jeito, correntinha com fio duplo. Tá, meus amores, na parte de baixo, eu pego um fio e vou cruzar tipo tênis. Lembrando que essa peça eu fiz com fio Anne e agulha número 2. Eu gastei quase um novelo para esse tamanho. Foram 148 gramas, quer dizer, é arriscado acreditar que com um só vai dar, né? Pode ser que dê, pode ser que não. Então é isso, meus amores. Essa peça, eu estou fazendo ela no estilo de um outro maiô que eu tenho aqui no canal, do maiô reggae, que por ser muito cavadão, para algumas pessoas fica confuso. Também algumas pessoas pediram para eu fazer ele menos cavado. Então eu fiz esse aqui, nesse estilo menos cavado. Ele é bem fácil de ser ajustado para o tamanho que você quiser, inclusive infantil, tá bom? Se você quiser ajustar e tiver dificuldade, me procura que eu te ajudo. Ele pode ser feito com fio que você preferir, com agulha que você preferir. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.